Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada porque de geração em geração podemos te chamar de Pai. E na tua paternidade não há trauma. Na paternidade de Deus não existe trauma. Não existem traumas. E nós te damos graças porque o Senhor é o nosso Abba. O Senhor é o nosso Paizinho. Podemos nos dirigir ao Senhor como Abba Pai, Paizinho. O Espírito que habita em nós clama e Ele diz: Abba Pai. Te damos graças, Pai. Somos os teus filhos preciosos. Estamos neste ambiente para recebermos as tuas instruções, os teus conselhos. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Estamos diante da própria sabedoria, o eu sou. E temos compreendido que tu és uma fonte inesgotável, portanto continua a jorrar sobre nós. Temos espaço para receber muito mais de ti. Te damos graças por tamanho amor. E damos a ti a nossa total devoção. Porque o Senhor é digno da nossa adoração. Dedicamos esse tempo a ti e te pedimos, fala, Senhor. Porque como os teus filhos e servos, nós temos prazer de ouvir a tua voz. Te bendizemos o nome e te exaltamos a palavra. Ser adorado e reconhecido nesse ambiente de louvor e de ações de graças. Te damos a nossa atenção. Fala, fala, Senhor. Muito obrigada por tudo quanto já fizestes e por tudo quanto continuarás a fazer em nós, por nós e através de nós. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Procura alguém para dar um abraço, mulher com mulher, homem com homem. Obrigada, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? Diga, o Senhor é bom. E só um aviso, o pastor não está aqui com a gente no culto, porque ele está no departamento infantil. Amém? Então, por isso que ele não está aqui conosco. Há um tema no meu coração para essa noite. Eu já queria que pudesse colocar aqui o slide com o nosso tema da glória. Eu estou muito empolgada. Eu quero que você repita assim comigo. A palavra de hoje, desse momento, se não for remédio, vai ser vacina. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente tem visto o quanto existem pessoas hoje confusas na sua sexualidade. É interessante que o óbvio se tornou tão difícil de ser compreendido. Certa vez alguém disse, o óbvio não existe. E parece que, para algumas pessoas, isso realmente é uma verdade absoluta. O óbvio não existe. Então, hoje nós estamos em uma geração que homem não sabe se é homem, mulher não sabe se é mulher, e as pessoas estão confusas em sua sexualidade. E hoje você vai me ouvir falar sobre um tema que eu acredito que pouquíssimas vezes na sua vida você parou para ouvir alguém falar sobre isso. A propósito, eu já quero te dizer que fato é que a igreja do Senhor, infelizmente, lamentavelmente, está amordaçada. E pessoas estão com medo de falar, próximo slide, sobre isso que iremos
mergulhar, adentrar e perceber nessa noite? A homoafetividade. Poucos améns. É normal. Poxa, Rosa, eu esperei assim, sabe? Um fogo santo. Fogo santo, santo fogo. Fogo consolador. É o que está descendo agora. Fogo santo do Senhor. O fogo santo do Senhor vai descer hoje. Para apagar todo o fogo estranho. Então o fogo está descendo. Há homens na Bíblia que ofereceram fogo estranho ao Senhor. E escute, morreram. Por isso que Deus realmente está interessado em abrir os nossos olhos e nos fazer perceber. Você sabia que tem muito crente confuso com isso aqui? Eu já ouvi crente, meu amigo, da palavra da fé, dizer para mim há tempos atrás, sabe o que eu ouvi um pai dizer? Se o meu filho decidir ser homoafetivo, se o meu filho for homoafetivo, eu vou apoiá-lo. O menino dele não tinha 5 anos quando ele disse isso. Nós encontramos aqui 2 erros. Primeiro, você já está se preparando para que o seu filho enverede por um caminho que a Bíblia diz não. Primeiro erro. Uma expectativa que vai que. E segundo, ele não deve ter o seu apoio quanto à prática. Ele deve ter o seu amor. Porque escuta o que eu vou te dizer, bem nesse iniciozinho, e isso é bem pontual. Deus faz uma coisa excepcional. E eu e você precisamos aprender com Ele. Na verdade, somos inspirados a sermos imitadores de Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é que Deus faz, queridos? Deus odeia o pecado, aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, qual é o equilíbrio que eu e você temos que ter dentro de um tema como esse? Eu amo a pessoa e eu deixo claro em tudo que digo e faço meu amor por esta pessoa, mas eu deixo muito claro para ela que eu aborreço a escolha dela, a prática dela. Então, isso é simples, mas na prática não tem simplicidade. Há uma complexidade ao ponto que não conseguimos discernir uma coisa da outra. E o que é que nós fazemos? Nós misturamos tudo e uma vez que alguém tem uma prática que eu compreendo à luz das Escrituras que não convém, eu rejeito a pessoa. Isso é um equívoco. Eu preciso aborrecer o pecado, mas amar o pecador. Eu acho que você pode dar um amém melhor. Amém. Eu preciso aborrecer o pecado e amar o pecador. E aí, muitas pessoas também entram no desequilíbrio em relação a isso, porque elas pensam que para amar o pecador, eu tenho que aceitar o pecado dele. Até o pecador, ele se sente confuso nisso. E Deus quer lançar luz sobre o meu e sobre o seu entendimento nessa noite. Então, vamos para aquilo que a palavra diz. O que é que a palavra fala sobre essa ideologia de gênero? Mulheres que nasceram mulheres e acreditam que dentro delas tem um homem. E elas estão aprisionadas no corpo de uma mulher. Homens que nasceram homem e o óbvio tem que ser dito para algumas pessoas. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Não, Rose, eu sou mulher, mas eu me sinto homem. Ah, tá, então você quer dizer a mim que Deus errou. Deus errou com você, ó. Ele deu uma escapulida assim e errou contigo. Você saiu duplo. Não, queridos, eu quero dizer para você que Deus não errou. Então, qualquer coisa que vá de encontro àquilo que é lógico, óbvio, o que Rose é? Rose é uma menina. Quem disse?
Basta olhar. Mas eu não acredito. Pois é, eu sou, acredite, uma mulher. O óbvio. E se eu estou em um corpo de uma mulher e me considero um menino, eu estou dizendo que o meu Criador falhou e errou, logo eu me rebelo contra Ele e eu vou ser o que eu acredito que eu sou, queridos. Uma mulher que nasce mulher, fisiologicamente, biologicamente, tudo nela, os cromossomos, tudo nela. A ciência já foi, já voltou, já bateu, já voltou, vai e volta. E não há comprovação científica que alguém nasça menina e seja menino. E nunca vai haver. E no dia que houver, é fraude, é mentira. Por quê? Porque só o meu e o seu Criador, aquele que nos criou, tem autonomia de dizer quem nós somos. Logo, se você nasceu menino, está óbvio. O que é que você é? Se você nasceu menina, o que é que você é? Simples. Agora vê comigo o próximo slide. Isso é interessante. Vamos para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia fala. Esse verso está em Gênesis 1, 26 e diz assim: criou Deus, pois, o homem. O homem aqui fala da humanidade, que é dividida em dois sexos. Criou Deus, pois, o homem, a humanidade, os dois sexos, que ele vai falar posteriormente. Homem, mulher, mulher e homem. A sua imagem, conforme a sua semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Homem e mulher. O que passa disso não vem de Deus. Porque a criação de Deus é homem e mulher. Não é um dentro do outro. Não é um mesclado no outro. É homem e mulher. Isso é a criação de Deus. Os criou Deus. Homem, sexo masculino, menino. E criou Deus a mulher. Sexo feminino, menina. O óbvio que tem que ser dito. Agora vamos avançar. E eu quero estar lendo com você alguns textos que tem no próximo slide. Se você trouxe Bíblia, eu queria que você abrisse sua Bíblia, combinado? Pega seu telefone, se você está sem Bíblia de papel. Pega sua Bíblia de papel, se você está com sua Bíblia de papel. A gente não vai projetar, esse slide vai ficar aí, com essas referências. E eu quero que você abra sua Bíblia. O primeiro texto que nós iremos ler aqui, juntos, é Levítico 18, verso 22. Levítico 18, verso 22. Eu quero chamar a sua atenção, enquanto você abre esse verso, para algo interessante aqui. Quando nós observamos Levítico 18, a partir do verso 19, nós vamos ler o 22 para ganharmos tempo. Mas a partir do verso 19, do 19 até o 30, a Bíblia está falando sobre uniões abomináveis. Repete comigo, uniões abomináveis. Os tradutores da Bíblia, para facilitar a nossa vida, colocaram epígrafes, que nada mais é do que esses títulos pretos em negritos que existem. Se você observar acima do verso 19, tem um epígrafe. E a minha Bíblia diz, uniões abomináveis. Isso nos ajuda a perceber sobre o contexto que vai ser abordado. Então, Levítico 18, verso 22, para sermos mais diretos, nós vamos ver o Senhor falando o seguinte. Lembra que Ele está falando sobre uma série de uniões abomináveis, ok? No verso 22 Ele vai dizer:
Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É, não foi. É, não foi. É, não foi. É, continua sendo, não foi. É abominação. Então aqui é o primeiro verso nas Escrituras que nós vemos o Senhor falando claramente sobre a homoafetividade. Homem com homem, nesse texto que nós acabamos de ler. Então aqui, Deus, ele deixa claro, e eu quero que você vá guardando algumas palavras. Se você gostar de anotar, é um bom momento para você anotar. Eu gostaria que você fosse guardando algumas palavras. Daqui a pouco a gente vai ver na totalidade a ótica de Deus sobre a homoafetividade. Mas nesse primeiro momento já estamos vendo que a homoafetividade para Deus é abominação. Posso ouvir seu amém? Claro. Passando algumas páginas, Levítico 20, verso 13. Queria que você fosse lá comigo. A mesma coisa, o capítulo 20, desde o verso 1 até o verso 27. Nós vamos ler o 13. Mas desde o 1 até o 27 de Levítico 20, Deus, ele vai falar sobre as penas que eram cabíveis para os crimes. Repete comigo, crimes. Ok, guarda essa palavra no teu coração. Então aqui ele vem falando sobre as penas para diversos crimes. E no verso 13... mais uma vez, o Senhor vai ressaltar o que ressaltou anteriormente, porém agora com mais detalhes. Ele vai dizer, Levítico 20, verso 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos, repete comigo, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então percebe comigo aqui que agora existem mais detalhes sobre a união homoafetiva. Deus está dizendo, ó, com homem você não deita como se fosse mulher. Se você fizer isso, ambos, olha para mim e escuta isso, ambos, escuta o que eu vou te dizer. Já ouvi homem dizer, homem sexo masculino dizer, não, eu gosto dos dois, eu sou bi. Escuta, vai vendo, eu sou bi, eu gosto dos dois, mas é o seguinte, quando eu me deito com outro homem, eu sou o ativo na relação sexual. Mensagem boa é aquela que nós entende. Então eu vou falar para você rasgado para você entender. A Bíblia está falando aqui sobre que ambos estão cometendo uma prática abominável, ou seja, o homoafetivo passivo e o homoafetivo ativo. Esse homem que eu dei o exemplo para você, que disse para mim, eu gosto dos dois, de homem e de mulher, mas eu sou macho, porque quando eu vou me deitar com um homem, eu sou o ativo da relação. O ativo é aquele que penetra. O passivo é aquele que é penetrado. Esse homem estava dizendo, eu sou macho e eu sou homem. Eu não sou homoafetivo, porque na relação que eu tenho com outro homem, eu não deixo ninguém me penetrar. Eu é que penetro. Escuta, a Bíblia não faz distinção se é passivo ou se é ativo. Ambos, os dois, estão envolvidos na homoafetividade e cometeram prática abominável. Quem disse isso? Sua Bíblia. A Bíblia disse isso. Agora escuta, isso aqui é considerado por Deus um crime. E todo crime tem que ter uma pena. E a pena aqui era, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Graças a Deus que na nossa cultura,
Pessoas que decidem por esta prática, porque você vai aprender que é uma decisão. Graças a Deus que na nossa cultura brasileira, não há essa pena de morte, como existe em alguns países ainda hoje. Mas você vai entender comigo no decorrer dessa mensagem, que essas pessoas serão penalizadas por Deus. Guarda isso. Não vai ser nesse nível, mas essas pessoas vão ser penalizadas por Deus. E eu vou te provar isso. Só guarda essa informação no teu coração. Ok? Pessoas que vão chegar e vão dizer, você está lendo o Antigo Testamento? Esse negócio do Antigo Testamento, na minha opinião, essa Bíblia tinha que ser atualizada. Porque sabe de uma coisa? Essas pessoas precisam se achegar à igreja e essas pessoas precisam fazer parte da comunidade cristã, independentemente de suas práticas. Tá. De onde você tirou isso? Porque a Bíblia que eu creio fala sobre uma mudança de vida. Jesus disse, quem quiser, não é obrigatório, tá? Mas quem quiser vir após mim, tem que fazer uma coisa. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O que é isso? Evangelho. Renúncia. Tem muita coisa, meu amigo, que eu quero fazer, e você também. Por que eu não faço? Porque os princípios que eu creio me mantêm dentro de um limite. Não é obrigatório você vir para Jesus. Não é obrigatório você seguir Jesus. Agora fique sabendo que uma vez que você decidir seguir Jesus, você vai ter que negar a si mesmo, coisa linda de Jesus. Você vai ter que pegar a sua cruz, coisa linda de Jesus. Porque senão, o que você diz ser evangelho não tem nada a ver com evangelho. Então, sobre a homoafetividade, estamos aprendendo sobre sexualidade hoje, com respaldo na homoafetividade. Vimos 2 textos, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13. Ambos vão dizer, homem com homem, não importa se é o ativo na relação, se é o passivo na relação, se é o que penetra ou o que é penetrado, ambos cometem coisa abominável e é passivo de crime. Isso é um crime contra Deus, um crime contra o corpo, um crime contra a santidade de Deus. E embora, graças a Deus, a punição hoje não seja essa, eu diria para você, ela é muito pior. E você vai entender isso. Porque, queridos, alguém pode sofrer aqui alguma coisa e ir para o céu. Estevão foi apedrejado. Mas está na glória. Então a pior pena não foi aquela de ser apedrejado. E olha que ele nem merecia. Num caso daquele, se ele tivesse errado e tivesse morrido no erro, a pior pena seria, queridos, não passar uma eternidade com Deus, por causa de uma ou mais práticas que eu me recuso a deixar. Porque eu penso, Deus é amor. Pois é o Deus que é amor que disse assim, eles serão mortos e o sangue deles cairá sobre eles. Deus de amor. Aí, aqueles que dizem, mas isso é na antiga aliança. Na nova aliança, estamos debaixo da graça, paz e amor. Você vai ver comigo que na nova aliança, o parafuso acolchou ainda mais. Abre comigo tua Bíblia. Não, abre não. Coloca mídia para mim esse texto, porque eu vou ler numa versão. Pode ser que a sua seja diferente. E eu quero que você perceba as palavras iguais às que eu vou estar lendo aqui. Coloca para a gente essa última referência aí. Romanos 1, a partir do versículo 24. Lembrando para você que aqui
Paulo está escrevendo para os irmãos em Roma. Então, é uma carta para crente, é uma carta para a igreja. Tem crente aqui? Amém. Então, para te situar dentro do contexto, aqui, Paulo, ele vem falando sobre esse assunto. E acima do verso 18 tem mais uma vez um epígrafe. E fala a idolatria e depravação dos homens. Vai vendo. Eu quero ler um pouquinho antes. Eu quero ler com você. Pode ser a partir do 20. Vamos ler isso juntos. Romanos 1, verso 20. Observa aqui comigo, vai acompanhando. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo sobre a divindade, quando a gente olha para a criação de Deus, nós vemos Deus. Por causa disso, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não, porque assim, ele não ouviu sobre Jesus. Basta olhar e você vai ver Deus na sua criação. Paulo está dizendo, eles viram a criação de Deus. E por causa disso, esses atributos invisíveis de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, a sua glória pode se ver em tudo que foi criado. Paulo vai dizer, eles contemplaram isso, e por causa disso, eles se tornaram indesculpáveis. Mas vamos continuar lendo. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, você já ouviu de pessoas que se sentem um macaco? Um cachorro? Eu sou um cachorro. Eu vi um vídeo de um homem que ele não anda mais ereto sobre os seus 2 pés. Ele anda como um cachorro, porque ele acredita que é cachorro. Eu ouvi de um homem que casou com uma árvore. Eu não sei como foi a lua de mel. Você percebe a confusão sobre a identidade, a sexualidade? Eu estou no corpo de um homem, mas eu gosto de outro homem. Eu sou uma mulher preso no corpo de um homem. O óbvio, vimos no primeiro texto, Deus disse, Deus fez homem e mulher. Criação de Deus, o que passa disso não é criação de Deus. Agora, tendo em mente a homoafetividade, porque esse é o contexto do moído aqui, leia comigo o próximo verso. Por isso, verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Presta atenção. Vimos anteriormente, nos 2 textos de Levítico, que Deus afirma que a união de um homem com outro homem, a homoafetividade, seja um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, isso é abominável a Deus. Vimos isso nos 2 textos de Levítico, inclusive no 2º texto, a ênfase de Deus sobre o crime que eles estão cometendo.
ao desonrarem o seu corpo, a se envolverem sexualmente, não importa se é passivo ou se é ativo. Então nós entendemos, queridos, claramente que Deus, aleluia, deixa muito claro nos dois textos que lemos juntos, que esse tipo de união, primeiro, é abominável, e segundo, é um crime passivo de pena. Quem está comigo? Guarda isso no teu coração. Quando nós chegamos aqui, nós vemos o verso 24 dizendo que esse tipo de prática é uma imundícia. Então vai guardando esses nomes e daqui a pouco eu vou te dar o relatório do que é a homoafetividade para Deus. Primeiro, abominação. Segundo, um crime passivo de pena. Terceiro, dentro do contexto, Novo Testamento, imundícia. Esse tipo de prática é uma imundícia. Aí ele diz, pelas concupiscências do seu próprio coração. Esse tipo de prática é uma concupiscência. Rose, o que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Uma vez que esse desejo vem e eu cedo para esse desejo, isso é uma concupiscência. Então esse tipo de prática é abominação. Esse tipo de prática é um crime passivo de pena. Esse tipo de prática, segundo agora o Novo Testamento, é uma imundícia. E esse tipo de prática fala, demonstra, manifesta o desejo desenfreado, a concupiscência da carne. Eu tenho que ceder a esse desejo. Vai vendo. Continuando o verso 24. Para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo vai dizer que a prática homoafetiva é uma desonra ao corpo. Você acha que Deus dizer lá atrás que abominável é muita coisa? Vai vendo essa lista comigo. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é uma mentira. Deitar-se com outro homem é se rebelar contra a verdade. Deitar-se com outra mulher é se rebelar contra a verdade. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Paulo vai dizer, isso é uma adoração e um serviço à criatura. Não a Deus, mas a criatura. É eu servindo os meus desejos, é eu servindo as minhas vontades, ou a vontade de outra pessoa, ou o desejo de outra pessoa. É uma adoração, é um serviço, não a Ele, mas ao pecado, ao corpo. E Paulo vem reprovando veementemente essa prática. Na continuidade ele vai dizer no verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. A homoafetividade no Novo Testamento é falada, citada por Paulo, como paixão infame. E deixa eu te dizer, isso aqui é um tipo de julgamento. Existem vários tipos de julgamento. Um deles, ouça com cuidado que eu vou te dizer, um deles é quando Deus entrega o homem ao próprio homem. Um tipo de julgamento. Quando Deus, conforme disse Paulo, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Quando Deus entrega, meu amigo, quando Deus deixa de buscar aquele homem, de tentar resgatá-lo e o entrega, é um tipo de julgamento. Continuando. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Paulo vai dizer que a prática homoafetiva é contrária
a natureza. Semelhantemente, os homens, os machos, também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Paulo vai dizer, essa prática carrega um peso muito grande de sensualidade. Cometendo torpeza. Paulo vai dizer que a homoafetividade é cometer torpeza. Aquilo que é torpe, aquilo que é troncho, aquilo que foge dos padrões divinos. Homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu disse para você, Levítico, o segundo texto Levítico que lemos, fala sobre uma punição. Serem mortos e o seu sangue cair sobre eles. Graças a Deus não temos esse tipo de abordagem na nossa nação. Não, porque os homoafetivos, eles sofrem muito. Eles são mortos. Meu amigo, se você não vigiar, o próximo morto é você. Não é por causa da sua escolha de gênero. É simplesmente por você estar vivo. Se você não cuidar dos seus filhos, vão matá-los. Se você não tiver cuidado, o lugar que você frequenta, você vai morrer. Isso não é, amado, sobre uma afetividade, isso é sobre estar vivo. Mas o que é que a mídia faz? O plim-plim, plim-plim, faz. São vítimas da sociedade. Eles sofrem como ninguém. Olha, temos que criar leis para protegê-los. Não tem que criar lei para proteger quem é gente. E gente somos todos nós, independente de escolha. Todos nós somos gente. Então todos nós precisamos ser protegidos pelas leis. E não porque eu escolhi amar outra mulher, aí agora eu vou ter uma super proteção das leis brasileiras. Não, eu mereço ser protegida simplesmente pelo fato de eu ser uma cidadã brasileira. Não é porque eu sou preta, não é porque eu sou branca, não é porque eu sou magra, não é porque eu sou gorda, nem amarela, nem roxa, nem lésbica, nem gay, nada disso. É porque eu sou cidadã, viva, glória a Deus. E mereço ser protegida pela minha nação. E não ter superpoderes ou privilégios, porque eu escolhi amar outra mulher. Isso não existe. Isso é uma minoria massacrando uma maioria. Querendo colocar de goela abaixo nas escolas, para os nossos filhos ter contato com coisa nesse sentido e aprovar, queridos, uma afetividade. E o que tem de pai de boca aberta não é brincadeira. É porque, Rose, é assim, sabe? Mulher, eu conheci um menino desse tamanho. O menino já brincava de boneca, já queria botar o batom da mãe, a maquiagem da mãe. Daqui a pouco eu vou te responder isso. Porque eu sei que tem gente aqui pensando assim. Pois eu conheci, Rose. Você está dizendo que a pessoa não nasce assim, que é uma escolha da pessoa? Pois eu conheci. O menino tinha 3 anos, 4 anos e já era nas quebradas. Minha sogra conta uma história do irmão de Júnior, que teve um tempo que ele só corria assim. Aí ela abençoou as 2 juntas dele. Aí ele endureceu. É macho hoje. Nunca pendeu para esse lado. Casado com filho. Mas se eu acredito, bichinho, já nasceu assim, coitado. Não, queridos, você vai entender isso. Agora, olha isso. Rose, você falou muitos nomes aí. E você disse que essa é a visão de Deus sobre a homoafetividade, de fato. E vimos isso à luz das Escrituras. Mas eu quero te mostrar isso em um único slide. Próximo slide, por gentileza. Todos os nomes que nós vimos até agora. É isso aqui. Olha a ótica de Deus sobre a homoafetividade. É abominação. É crime que deve ser punido. É imundícia.
é concupiscência, é uma desonra com o próprio corpo, é uma mentira, é adorar e servir a criatura em lugar do Criador, é paixões infames, é contrário à natureza, demonstra sensualidade, é torpeza, tronchura, e é um erro que merece punição. Nova aliança. Paulo vai dizer no final do verso 27. Mas eles receberão em si mesmo a merecida punição do seu erro. Agora, tem um texto aqui, em uma versão contemporânea, porque se você gosta de estudar as Escrituras, é interessante você se cercar de várias versões e ter clareza sobre passagens bíblicas e textos bíblicos que talvez não fique muito claro para você. A versão anterior que eu li para você é a RA, é a versão raiz, uma versão antiga. Porém, eu quero ler apenas 2 versos de Romanos 1 com você nesse próximo slide. A versão aqui é a versão a mensagem, segura na cadeira, porque é forte. Olhem isto. Isto está na sua Bíblia. Ressalva, ressalva. Esse nomezinho rosa e o nomezinho azul estão lá. Eu apenas destaquei de rosa e de azul quando fui escrever. Mas estão lá exatamente como a passagem bíblica traz. Olha o que diz. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Será que não é isso que a gente vê hoje? Homem que não sabe ser homem. Todo... E mulher... Homem que não sabe mais ser homem e mulher que não sabe mais ser mulher. Olha o que a Bíblia diz. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos. Abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, não é liberdade, é libertinagem. Pura libertinagem. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. É o amor? Quem disse que é amor? Ah, a mídia, o filme que você assistiu. Aquelas mulheres se beijando que você tem assistido. Naquela série que você gosta. Aqueles homens com aquele olhar sedutor um para o outro que você tem assistido nas séries que você gosta. Ah, foram eles que disseram que é o amor? Olha o que a sua Bíblia vai dizer. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas segura aí, mas eles pagarão caro por isso. E como pagarão? São vazios de Deus e de amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Eis que vos apresento a uma afetividade, segundo a ótica do Deus que te criou. Agora, na RA, por gentileza. 1 Coríntios 6, 9. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem injustos, como ele citou antes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas. Os efeminados. Os sodomitas, você conhece muito bem a história de Sodoma e de Gomorra. Qual era o pecado que prevalecia ali? Homoafetividade. Ao ponto que Deus mandou anjos para resgatar Ló, e a sua Bíblia vai dizer que os homens cercaram a casa de Ló e queria pegar os anjos para ter relação com eles. E o que foi que desceu sobre Sodoma e Gomorra? Eu te digo, fogo. Quem mandou? Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui por boca de Paulo. Vocês ouviram que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não é só os injustos, não. Não fique enganado, não. Tem muita gente enganada. Não, eu posso amar um outro homem. Eu sou homem, eu posso amar um outro homem. Me deitar com ele. E Deus é amor. Não, eu faço parte da igreja, entendeu? Mas assim, eu gosto mesmo é de menina. Fico querendo assim, olhando, sabe, para as partes das meninas. Isso uma menina falando sobre outra. E eu fico assim, sabe, desejando. Mas eu estou na igreja, minha mãe é crente, meu pai também. E assim, Deus é amor. Deus sabe, eu nasci assim. Olha para mim e escuta isso. Você acha que Deus fez você assim, tendo uma lista daquela sobre esse tipo de prática? Deus aborrece, abomina tudo aquilo que a gente viu até agora. Você acha mesmo que Deus te fez assim? Pois eu te digo, Ele não é amor. É contraditório. Paulo vai dizer, vocês acham que uns injustos? Olha a lista. Paulo vai colocar o efeminado, a homoafetividade, na mesma lista de injustos, impuros, idólatras e adúlteros. E aí ele vai dizer, todos eles, inclusive, efeminados e sodomitas, aqueles que têm prática homoafetiva, ficarão de fora do reino de Deus. O Deus que é amor já avisou, ei, quer pisar no reino? Quer entrar no céu? Tem que deixar isso. Não dá, porque a porta é estreita. Apertado é o caminho. Mas tem uma coisa, Ele conduz para a vida eterna. Agora, Rose, e eu quero começar a finalizar com isso. Rose, por que uma pessoa se torna homoafetiva? Você disse aí, pega aqui por favor, meu amor. Você disse aí que uma pessoa não nasce homoafetivo. E de fato não nasce, é uma escolha. Mas por que alguém se torna homoafetivo? Eu tenho algumas causas aqui pelas quais uma pessoa pode se tornar homoafetivo. E eu não tenho por missão aqui esgotar o assunto, as causas, porque seria impossível. Mas tem algumas que eu considero as mais preeminentes nesse aspecto. O próximo slide vai trazer a primeira. Falta de identidade. Olha isso, aqui nós temos um homem que no rosto dele tem uma interrogação. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou, para que eu nasci, porque eu vim. É muito fácil alguém que não tem certeza de quem é, ser ludibriado em sua identidade e cair nesse pecado. Então a primeira coisa é a identidade. Eu quero dizer para você, pai e você, mãe, que você é o responsável principal de deixar claro para o seu filho, os seus filhos, a identidade dele. Eu lembro de Jesus em seu batismo no Rio Jordão. Você há de lembrar dessa passagem comigo, quando a Bíblia vai dizer que os céus se abrem e Deus vai bradar lá dos céus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Interessante isso, porque a gente lê isso e nem se toca do restante da passagem. Mas ali Deus estava afirmando que Jesus era amado, que Jesus era filho
e que ele tinha prazer em Jesus. Você me agrada, eu tenho prazer em você, eu tenho felicidade em você, eu tenho alegria em você, meu filho. Quando você vê Jesus sair das águas e ser conduzido até o deserto, você vai perceber que a primeira tentação se deu na esfera de identidade. Se tu és filho de Deus, se o Pai tinha acabado de afirmar, este pronome demonstrativo é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. Quando Jesus sai daquele lugar e vai caminhar, e chega no deserto, chega naquele lugar, o diabo se aproxima e diz, dúvida, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Uma dúvida lançada sobre quem Jesus era. Você pensa que a estratégia do diabo mudou? Ele continua querendo distorcer quem seu filho é, quem seus filhos são. A pergunta é, cadê você pai e você mãe afirmando a identidade dele? Porque Deus aqui rasgou os céus e foi exagerado. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Saiu Jesus das águas e o diabo chegou e disse, se és filho de Deus. Porque não é certeza que você é filho de Deus não, Jesus. Mas na frente a mesma coisa, se és filho de Deus. Sabe o que você precisa afirmar todos os dias para sua criança? Se é um menino, você precisa olhar nos olhos e dizer, filho, você é um menino de papai. Tem atividades de homem com os seus filhos. Cadê você, macho? Trabalhando, ganhando dinheiro, presente, tênis bom, celular. Ei, pô, aleluia, aleluia, aleluia. Não, o presente é você. Deixa eu dizer de novo, o presente é você. Pegue a bola. Pega um cacete, um pau, sei lá o quê. Vai brincar de vareta, de derrubar vareta, de chimbra, brincadeira de macho. Esse menino só vive no telefone. É ele no dele e tu no teu. E o desenho está dizendo, você pode beijar a boca do seu coleguinha. Você pode passar a mão na bunda dele. O que é que tem? Você pode ir lá e pegar. O que é que tem? E onde estão os pais? Onde estão as mães? Você, mulher, mãe, vá brincar de se maquiar com a sua menina. Vá brincar de skincare, fazer um preparo da pele. Passa só um cremezinho na bochecha, porque ela é pequena, não entende muita coisa. Tu maquia com uma maquiagem aqui, outra aqui, tapeia. Aqui, ela acha que está toda maquiada. Feminilidade. É uns filhos soltos nos quartos, cada um com o seu telefone, cada um com a sua comida, cada um que vive, amados. Hoje, os pais estão perdendo os filhos dentro de casa. É trabalho para cá, trabalho para lá. Tem que trabalhar, porque Paulo vai dizer que não trabalha, que não coma. Agora, meu irmão, chegue em casa, desligue do trabalho. Acabou o trabalho aqui. Agora é diversão. Papai chegou e a festa começou. Era assim que eu me sentia quando meu pai chegava em casa. Painho chegou, a festa começou. Presença. A presença é o maior presente. Então, sabe o que Deus estava nos ensinando aqui? Fortaleça a identidade dos seus filhos. Diga para ele quem vocês são. Princesa de mamãe. Compra aquelas panelinhas de plástico. Quando ela estiver na idade dela. Tem lá na caixinha do brinquedo a idade. Ensina a fazer comidinha. Compra uma bonequinha. Pode ser um carrinho com roda de madeira. Pode ser uma bonequinha de pano.
Mas você vai sentar, descer para o nível e rodar aquele carrinho na sala com ele, jogar de chimbra, puxar para brincar. Por quê? Porque você é homem, você tem um menino, então você vai desenvolver a masculinidade nele. Você é mãe, você é uma menina, você vai desenvolver a feminilidade na sua filha. Mas os pais estão ausentes demais para fazer isso. E nessa falta de identidade, o adversário se aproxima e convence. Você não é amado por seus pais. Quem te ama sou eu. Oh, quem te ama sou eu. Seu cabelo é tão bonito e cheiroso. Oh, oh, oh. Aquela menina. Minha mãe é tão chata. Eu tenho assim, sabe? Minha mãe tem me perseguido em casa. Ah, mulher, tua mãe, descansa. Vem cá, me dá um abraço. Nada demais de abraçar outra menina. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você para saber quando as coisas estão excedendo. Nada demais um homem dar um abraço em outro homem. Mas você sabe no seu coração, porque você tem o Espírito, quando as coisas estão se excedendo. Posso ouvir seu amém? Amém. Aleluia. Dentro disso, queridos, uma outra causa. Abuso sexual na infância. Entenda, os maiores abusadores, eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Nós vivenciamos uma situação há anos atrás, onde acompanhávamos uma família. Uma mulher que casou com um homem, o homem não era crente, ela era crente. Esse negócio de internet, esses moídos de internet. E pode dar certo, raros os casos, mas a maioria é laço. Aí, casou, tal, teve uma criança. Na época, o menino devia ter uns 7 anos. Sabe o que ele fazia? A mulher saía para trabalhar, a esposa dele, mãe do filho dele. Ele sentava com o menino no sofá, botava o desenho e começava a acariciar a criança, até chegar no bumbum dela. E o infeliz comprava vaselina para introduzir o dedo no ânus do filho dele. E não ser tão desconfortável. Esta mãe descobriu, denunciou, foi aquele moído, foi constatado o abuso. Depois ela foi lá e tirou a queixa. E todos os restantes dos anos daquele casamento, aquela criança continuou debaixo daquela condição. Não são pessoas distantes, são pessoas de confiança. Que você vai precisar ficar muito esperto. Às vezes é outra criança. Eu me lembro, eu tinha menos de 5 anos, ou 5 anos no máximo. Mãe não deixava a gente sair para lugar nenhum fora de casa. Não saíamos. Quem quisesse brincar com a gente ia para a casa da gente. Tínhamos um quintal grandão. Você sabe, menininha, vestidinho. Aquela amiga sempre estava lá. Eu me baixei um dia brincando com ela. Ela abaixada, eu abaixada. Devia ter, no máximo 5 anos eu tinha. Daqui a pouco ela, tuf. Eu assim, com a calcinha, com o vestidinho. Ela tufou uma dor. Que eu caí sentada. E comecei a brigar com ela. Ela se levantou e correu. Pergunta, quem ensinou isso àquela menina? Ela estava sofrendo aquilo. Sendo abusada. Ela só reproduziu o que para ela era normal. Dentro da minha casa, no quintal da minha casa. Minha mãe conhecia a mãe dela. Confiança. Queridos, estejam um passo à frente. Abuso sexual. Quando o abuso sexual acontece, aí entra todo tipo de mal. E o diabo pode perverter a identidade de uma criança, de um jovem, de um adolescente, até de um adulto. Eu conheci mulheres adultas que foram abusadas, estupradas. E tomaram abuso de homem e hoje vivem com outra mulher. Então o abuso, ele é real. Outra coisa,
Filhos que presenciam um relacionamento abusivo entre os pais. Próximo e próximo. Por gentileza. Isso. Você está brincando com isso aqui? Você fica brigando com o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Sabe o que você está ensinando para eles? Que casamento não presta. Que esse negócio de família é falido mesmo. E todo mundo vive de mentira. Porque se um homem e uma mulher cristão está dentro de uma igreja local, essa ou qualquer outra, fundamentados na palavra, enraizados na palavra, queridos, mas vive se mordendo dentro de casa, seus meninos estão vendo isso. Olha, eles podem ser desse tamanho, recém-nascido. Comece a alterar o tom de voz um para o outro, para você ver os olhos da criança. Ela vai ficar assustada. Ela não entende e ao mesmo tempo entende. Ela entende no entendimento dela que tem alguma coisa que não está certa. E isso, esse relacionamento abusivo que os pais vivem, vai sendo impregnado no coração do filho, da filha. Que família não é essa flor que se cheire? Que esse negócio de casamento é falido. Vá perguntar para adolescentes e jovens que viveram isso aqui, se eles querem casar. Boa parte deles vão dizer, não quero construir família. Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou viver minha vida, vou me relacionar com pessoas. Só não quero uma aliança no meu dedo para passar o que minha mãe passou, meu pai passou. E quem está construindo isso? Os pais. Então isso é outro motivo pelo qual uma pessoa, uma criança, um jovem, um adolescente pode decidir ser homoafetivo. Primeiro que vimos, falta de identidade. Segundo, abuso sexual na infância. E agora esse, filhos que presenciam um relacionamento abusivo entre os pais. Agora volta a imagem. O próximo motivo, ausência paterna ou materna. Eu vou dizer para você, meu irmão, hoje ter um pai dentro de casa e ser pai biológico seu é artigo de luxo. Eu vi esses dias passando em uma agenda que a gente foi cumprir lá em São Paulo. A gente indo de Uber para o destino final. Daqui a pouco, quando eu passo, está um pai esperando o ônibus, grandão, aquela mãozona. A criança, o menino dele chegava aqui nele e ele assim, no menino. Rapaz, aquilo ministrou tanto ao meu coração que encheu meus olhos de lágrimas. Aquela proteção. Ele aqui, esperando o ônibus, na parada de ônibus, um menino desse tamanho, bem quietinho na frente do pai, e o pai com aquela mão aqui. Aquela proteção. Aquele acolhimento. Eu me lembro que, com a ausência do meu pai, eu não fui atrás de relacionamento homoafetivo, mas eu fui atrás de homem. Não, porque eu preciso de um homem. Na minha cabeça, eu tinha uma lacuna, e de fato eu tinha. De uma carência masculina. Na minha cabeça, era a carência de um homem, de se relacionar com um homem. Na verdade, o que eu precisava era de um pai. Mas eu não entendia isso, eu achava que eu precisava de um homem. E na Umbanda, a entidade para quem eu mais sacrifiquei foi Pombagira. Para conseguir um homem para mim, para ter um homem. Porque por causa dessa carência, olhe para essa imagem e me responda se puder. O que acontece com essa criança se esses pais se separarem? Me responda. Me responda. Faz o quê? Em um lar destruído, quem mais sofre são os filhotes. Porque pai e mãe sabem bater a asa e voar, mas filho não. Eu vivi isso, eu posso dizer. Agora, queridos, uma menina dessa, que no meu exemplo, perde a figura paterna, vai fazer o que eu fiz, mas trazendo para o assunto, uma menina dessa que perde a figura da mãe, que por algum motivo a mãe se ausenta e ela fica com o pai. Essa lacuna de uma mulher, o amparo de uma mulher, o abraço de uma mulher, o seio de uma mulher, a maternidade, ela não consegue entender. Vai chegar uma hora da vida dela que ela pensa, eu gosto de mulher, só pode ser. Porque eu quero tanto uma mulher me abraçando, eu quero tanto uma mulher cuidando de mim, eu quero tanto uma mulher que me ame.
E aí o diabo diz, você não gosta de homem, tá vendo? Você é uma homoafetiva. Só que essa menina está precisando de uma mãe. Agora, se essa criança fosse um menino, e lhe fosse tirada a figura paterna, a carência de um pai. E escuta o que eu vou te dizer, tem pai que está dentro de casa, mas nunca foi um pai que abraçava, que amava, que protegia. Sempre foi aquele, eu vou suprir a casa e a mãe que cuide dos meninos. E homem hoje, que cresceu com o pai, mas não cresceu com o carinho de um homem, com o afeto de um homem, com a proteção de um homem, só com a figura dele lá, sem esse envolvimento paterno. Ou então esse homem se ausentou, que é o que mais nós vemos hoje, e esse menino cresce sem pai. Eu te digo, essa é uma lacuna que o diabo vai utilizar para entrar e adulterar a identidade dos nossos filhos. Estou finalizando. Próximo, pais que não aceitam o sexo do filho. O menino nasce menino, pode tirar essa imagem, pode deixar o tema lá. Menino nasce menino, mas o pai queria uma menina. A menina nasce menino, mas o pai queria. A menina nasce menina, mas o pai queria um menino. O menino nasce menino, mas o pai queria uma menina. E rejeita desde o momento que se sabe do sexo da criança, não queria esse sexo. E essa rejeição, que começa aqui, vai sendo gerada e crescida a cada dia. Acrescida a cada dia. E tem pais que, até hoje o filho está grande e diz, eu queria mesmo era um menino. Nós vimos o exemplo de uma menina há muito tempo atrás, que era uma menina, nasceu uma menina, e você entende hoje que se nasceu uma menina é menina. Se nasceu um menino é? Nasceu menina, mas o pai queria um menino. Sabe o que o pai fez? Vestia ela com roupa de menino. Com a roupa do time de futebol, levava ela para todos os jogos de futebol, introduziu ela na convivência com todos os homens que ele conviveu. Essa menina nunca se vestiu como menina, nunca teve um laço na cabeça, nunca teve, porque o pai rejeitava. Não é uma menina que eu quero um menino. Essa menina cresceu e se tornou o quê? Lésbica. Nunca teve contato sexual com outro homem. Porque desde pequena ela entendeu, eu sou um menino. Eu sou um menino. Eu nasci menino, mas sou menino. Eu nasci menina, mas sou menino. Eu sou menino, a minha roupa é de menino. Eu tenho que falar com o menino. Eu ando com os meninos. Eu estou no meio dos meninos. Eu sou menino. Parece uma coisa simples, queridos. Mas nós não sabemos o impacto que isso traz. Agora escuta. Próximo slide, agora pode colocar. Influências nocivas que doutrinam a criança, antes dessa, que doutrinam a criança ou o adolescente. Depois e depois. Quem dá atenção aos seus filhos? Você já escutou aquela expressão amigo imaginário? São demônios. Amigos imaginários são demônios. Eu estive na casa da esposa de um pastor há alguns anos atrás e ela disse para mim, até os meus 16 anos eu conversava com 3 pessoas. Eles apareciam dentro do meu quarto, todas as noites. Eram 2 mulheres e um homem. Eu os via como estou vendo você agora. Ninguém os via, mas eu os via. E eu conversava com eles, eu era totalmente fechada com os meus pais, totalmente sem querer envolvimento, essa questão do social, de se envolver com outras pessoas, não, totalmente antissocial, porque eu tinha 3 amigos, ninguém via eles, mas eu via. Até que chegou o tempo que eles começaram a dizer, está chegando a hora de você partir. Está chegando a hora de você partir. Nós viemos te dizer, somos teus amigos, te amamos tanto, mas viemos te dizer que você vai morrer aos 16 anos. 1 ano essa conversa se repetindo.
Até que quando ela completou 16 anos, eles deram a ela todas as ferramentas e o modo pelo qual ela deveria tirar a própria vida. E ela disse que nesse cenário foi quando ela teve contato com o Evangelho. Os amigos imaginários bateram em retirada. E hoje ela é uma mulher de Deus, casada com um pastor e pastoreia uma igreja linda. Você está brincando com Satanás? Quem dá atenção aos seus filhos? Quem? Eu vou te contar essa. Nunca contei isso assim não, mas eu vou te contar essa. Eu conheci uma mulher que ela disse para mim: durante anos da minha vida, eu fui abusada por um homem. Abusada por um homem, sim. Ele tinha uma capa preta. Ele entrava no meu quarto, ele atravessava as paredes, ele tinha relação anal comigo. Quando ele terminava, eu acordava de 4, com meu ânus sangrando. Quando eu virava, ele estava saindo, atravessando as paredes com a capa preta bem grande, assim. Eu disse, essa mulher está mentindo. Porque eu vivi 10 anos na Umbanda e eu nunca ouvi isso. Como é que um espírito tem relação sexual com uma pessoa ao ponto de sangrar? Na minha cabeça aquilo não fazia sentido, porque nós entendemos que um espírito precisa de um corpo. Passou, e eu tendo a irmã como mentirosa. Passou. Daqui a pouco, uns 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu estou assistindo televisão, e está lá um programa de televisão, de um homem de Deus, usado em libertação. Ele chamou algumas pessoas, o programa era ao vivo, para dar uma entrevista. Daqui a pouco veio uma mulher, que estava afastada, agora estava diaconisa da igreja, fazia parte, obreira diaconisa da igreja. Aí ela senta na cadeira e sai ao vivo o programa. E começa a falar como era a vida dela antes. Eu fiz parte da igreja, me afastei. Hoje eu voltei. Mas toda noite eu tenho relação sexual com um homem. Aí o pastor, minha irmã, você é casada? Ela disse, sou, mas não é com meu marido não, que eu tenho relação não. A propósito, a entidade que me domina, isso no programa de televisão ao vivo. A entidade que me domina, ela me proibiu de ter relação com meu marido. Porque eu sou só dele. E meu marido não pode mais me tocar. Meu marido me procura? Não. Meu pai, não. Ele não está entendendo nada, mas eu não quero mais nada com ele. Porque agora, o meu dono disse a mim que eu não posso mais deixar esse marido me tocar. Aí eu fiquei assim. Aí o pastor disse, fale mais. Ela disse, o nome da entidade que entra no meu quarto é capa preta. Ele entra lá e nós temos um sexo violento. Quando ele sai, eu estou toda machucada, toda sangrando. Mas é desse jeito que eu tenho sentido prazer. Capa preta é a entidade que tem me possuído. Na hora o pastor se levantou. Colocou a mão na cabeça da irmã. Da irmã que estava na igreja. E começou o processo de libertação. Na hora eu fiquei olhando assim, eu disse, a irmã lá atrás não estava mentindo não, pois não é que isso é verdade. Passou um tempo, conhecemos outra crente. Fomos visitar uma irmã crente. Circo de oração, aleluia, glórias. Não congregava na igreja não, mas gostava de um circo de oração. Culto era um bicho, mas circo de oração ela estava lá. Porque gostava de revelação. Oculto, escondido, profundo. Do nada a gente conversando, ela disse, eu tenho sido visitada. Toda tarde, quando eu estou dormindo, depois do meu almoço, uma entidade tem entrado no meu quarto. E ele tem uma capa preta. E ele quer abusar de mim. Eu disse, rapaz. Aí começamos a conversar, ajudamos aquela pessoa, enfim. Isso me intrigou, meu irmão, porque eu fiquei pensando. Como assim? O ato sexual é real, a penetração é real, as dores são reais, o prazer é real. E
Que negócio é esse que o cara entra, atravessa a parede e vem? Que espírito é esse? Aí eu fui atrás, meu amigo. E ouvindo o homem de Deus, ele me revelou. Ele disse: Rose, isso são satanistas. Homens que recebem de fato capa preta, mas eles são homens. Só que eles estão num nível de magia negra tão alto que eles atravessam paredes. Se transportam de um lugar para outro lugar. Aí eu lembrei da África. Isso é muito comum na África. Levitar, entrar em paredes, sair. Você há de lembrar comigo que Jesus, quando ressurreto, ele atravessou uma parede e voltou. Sim ou não? Pessoas que estão no alto nível de magia negra, queridos. Agora, eu quero finalizar com isso. O meu último motivo pelo qual uma pessoa pode se tornar homoafetiva. Influências espirituais. Rose, eu conheci um menino, 5 anos, 3 anos, 4 anos. Menino, com jeito de menina. Como você me explica isso? Olha para mim, eu vou te dizer. Há um tempo atrás, eu escutei um testemunho de uma mãe. E ela disse o seguinte, ela disse: eu estava, presta atenção, eu estou fechando com isso. Eu estava na cozinha da minha casa, fazendo o almoço. Só estava eu e meu filho de 5 anos. A mãe cristã, o marido cristão, o filho, família cristã. 5 anos, o menino no sofá, a mãe cozinhando na cozinha, o pai trabalhando. Daqui a pouco lá vem o menino. Ela disse que ia porta aqui da cozinha, cortando as coisas para fazer a comida, o almoço. Daqui a pouco lá vem o menino, 5 anos, marchando dentro de casa com a mão na cintura. E aquela machada alta. Chegou na porta, disse: mamãe! Bem autoritário: mamãe! O que é, meu filho? Eu não sou menino, eu sou menina. Ela contando, ela disse que olhou para ele e disse: meu filho, mamãe está cozinhando, fazendo almoço, vá assistir. Virou as costas e o menino, do jeito que ele veio marchando, ele voltou marchando, com a mão na cintura. Ela disse que aqui, daqui a pouco, minutos depois, lá vem ele, marchando mais forte ainda. Chegou na porta da cozinha e gritou: mamãe! Mais forte ainda: eu não sou menino, eu sou menina! Ela disse que parou, soltou as coisas em cima da pia, lavou as mãos. Tinha pai numa hora dessa que dizia: o quê? Sabedoria. Entender que a sua luta não é contra carne nem contra sangue. Ela deixou, sem irritabilidade nenhuma, veio com toda paciência. Se agachou, olho no olho e disse: meu filho, conta para a mamãe, quem te disse isso? Ele disse: o moço que está lá na sala. Não tinha ninguém. Era só ela e o menino. Aí ela levantou, pegou na mão dele e disse: mostra para a mamãe o moço que está lá na sala. Tá, mamãe. Aí saíram. Quando chegou, ninguém. Ela disse: onde é que está o moço? Tá ali, mamãe. Todo arrogante a criança. Tá ali, mamãe. Disse: filho, mamãe não está vendo o moço. Conta para a mamãe como é o moço. Aí ele soltou a mão dela e disse: ele está vestido de uma roupa clara, tem um chapéu e tem um negócio aqui no pescoço. Aí correu, aí mostrou um negócio vermelho. Dessa cor, Zé Pilintra. Esse menino descreveu Zé Pilintra. Tá aqui, mamãe, sentado aqui, mamãe. Zé Pilintra, sentado na sala de uma família cristã, dizendo para uma criança de 5 anos que ele não era menino, ele era menina. A mãe pegou na mão do filho: filho, dá a mão para a mamãe.
esse homem é mau, vamos orar. Levou a criança para o quarto e começou a repreender, mandar embora, destronizar aquele espírito na sala dela. E depois que ela sentiu, depois de minutos que ela sentiu aquela nota de paz no coração, aquele senso de vitória dada, vitória conquistada, ela pegou o filho, abriu a porta do quarto, saiu do quarto, chegou lá na sala e disse: filho, diz para a mamãe se o moço ainda está aqui. Ele olhou, procurou, disse: não, mamãe, o moço foi embora. Agora olha para mim, escuta. Eu estava numa sala de aula de família cristã, dando esse testemunho, no momento que eu falo sobre uma afetividade. Um casal de pastores. Eu disse um casal de pastores, com uma criança de 2 anos. Quando eu acabei de dar essa aula, eles me procuraram e ele disse: professora, nosso filho, eu vou trazer ele para a senhora ver. Ele tem 2 anos, mas ele fala tudo. A dicção dele é perfeita. Ele fala tudo. Após de uns dias para cá, meu filho de 2 anos está dizendo todos os dias que não é menino, é menina. Quando a senhora deu esse testemunho, eu identifiquei. Porque a gente está assim: para com isso, menino. Para com isso, menino. Quando a senhora deu esse testemunho, foi como se os nossos olhos fossem abertos. Nosso filho está debaixo de um ataque que, como pais, não estávamos percebendo. Com quem você deixa seus filhos? Com quem você deixa seus filhos? Quem você confia? Tem certeza que você confia? O que nós estamos trabalhando aqui é uma coisa definidora de vida. E o meu último slide é aquele do coração. Coloca para mim, por favor. Olha isso. Essa imagem ministra tanto ao meu coração. Porque em um lar, onde o homem e a mulher buscam a Deus, a luz virá. A luz, a água da palavra vai vir. E o que ilumina você irá banhar os seus filhos. Se você prestar atenção nessa imagem, o coração dessa mulher é algo que a luz consegue atravessar, penetrar. E a criança está aqui, aparentemente inofensiva, só que não. Porque tem uma mulher orando, tem uma mãe buscando, tem um pai e uma mãe de pé. E quando você cumpre a sua missão de pai e de mãe, os seus filhos vão ser banhados por você. Banhados por você. Banhados por você. A luz que vem sobre você vai recair sobre os seus filhos, vai banhar eles, eles vão ser iluminados. Será que não é isso que Jesus falou, queridos? Quando ele disse que a vossa luz resplandeça em casa. E todos os que ali estão serão iluminados. Fique de pé. Grupo de música pode vir. Eu sei que eu passei do meu tempo, mas não tem como falar de um assunto como esse em menos tempo do que eu usei. Próximo slide. Obrigado, Pai. Olha essa imagem. Aqui existe uma menina encolhida, triste, com um rótulo.
Deram a ela um rótulo, as cores que representam esse grupo de pessoas que se rebelam contra Deus e são contra tudo aquilo que é de Deus. E aqui está escrito, porque você há de notar uma chuva sobre esse guarda-chuva. A palavra de Deus é água que remove todo o rótulo que foi posto sobre alguém. Enquanto a chuva cai, essa falsa identidade que foi pintada está desmoronando, está derretendo. E quando nós vamos para o próximo e último slide, nós vemos a mesma menina. Apenas permaneça exposto a ela a palavra. E aquilo que Deus te fez para ser, irá resplandecer. O antes e o depois. Sendo quem realmente você é. Se é menina, sendo menina. Se é menino, sendo menino. Ame os homoafetivos, mas rejeite a prática do pecado. Ninguém nasce homoafetivo. Deus não faz ninguém assim. E não importa os títulos e os rótulos que o mundo, as lacunas, o diabo deixou. Eu estou aqui para te dizer que Deus é capaz de fazer tudo novo. Deixa eu dizer de novo. Deus é capaz de fazer tudo novo. Senhor, eu ensinei e ministrei a tua palavra. O Espírito Santo pode fazer muito mais. Pode ministrar muito mais do que aquilo que eu ministrei. O Espírito Santo pode alcançar muito mais do que aquilo que eu pude alcançar com aquilo que falei. A minha oração é que o Deus de toda santificação encontre lugar em nossos corações nesta noite. E aquilo que não for vacina, que seja remédio. Aquilo que não for remédio, que seja vacina. Mas o Senhor abriu os olhos do nosso coração nesta noite. Nós não iremos andar como homens e mulheres ignorantes. Estamos cientes da tua verdade. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo o teu povo. E eu declaro que eles terão olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sensível para discernir a tua voz. E através desta palavra, eles serão socorro e ajuda para outros. Em o nome de Jesus. Amém. Você não tem ideia dos ataques que eu enfrentei para poder estar aqui hoje ministrando. Até o último momento eu disse para a Júnia, eu não tenho condições de ir. Eu estava com uma dor na minha cabeça, desse lado esquerdo, que você não tem ideia. Eu não conseguia assoar o meu nariz. Todo o meu corpo, meus ouvidos estão aqui. Sabe quando você sobe, quando você pega um avião que sobe, que entope seus ouvidos? A garganta, isso que você está vendo um milagre. Eu não vim para o culto ontem, nem para o primeiro, nem para o segundo. Eu disse, Rose, se você não conseguir para o primeiro, vamos para o segundo. Se eu não tenho condições, isso vai ter uma homenagem para você, se eu não tenho condições de ir. Hoje ele pregando aqui, eu mandei uma mensagem para ele, pode colocar outra pessoa, eu não tenho condições de ir à noite. Você não tem ideia do que eu enfrentei
para poder estar aqui hoje. Até o último momento. Era eu botando a roupa e dizendo, meu Deus, para onde eu vou, Senhor? Como é que eu vou arrastando este corpo para aquela igreja? Eu não me lembro o dia que eu tive uma gripe dessa. Isso faz muitos anos na minha vida. Mas muitos anos, muitos anos. O mundo espiritual, ele é real. E a gente olha para essa mensagem como mais uma mensagem. Ou a gente diz, rapaz, eu vou guardar essas coisas num bom tesouro no meu coração. Porque sabe de uma coisa, Deus está um passo à frente do diabo. A mensageira, a carteira, cumpriu a missão. A carta está nas suas mãos. E que Deus te ajude sobre o que fazer com ela. Que Deus te abençoe.